Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos lá, vamos seguir com os nossos exercícios aqui. E hoje, agora, né? Eu quero pegar nesses blocos especificamente 10 questões de inquérito policial. Só inquérito policial para firmar bem a questão na tua mente. Maravilha? Vamos lá, gente. Vamos começar a resolver as questões aqui, tá? Eu peguei até questões um pouco mais difíceis para te preparar para o pior e a gente abarca aí os pontos mais importantes. Vamos lá. Maria foi vítima de estupro praticado por um desconhecido em um parque. Então sublinha aí o material desconhecido, não é isso? Tu tá com o teu material do lado, não é isso? Abriu uma tela ali, tá lendo a questão. Por um desconhecido em um parque. Então quando ela tá falando a questão, falando de desconhecido, você já pensa no artigo 38 do Código de Processo Penal. A possibilidade dela representar contra aquela pessoa. Não é verdade? Representação contra aquela pessoa que cometeu um fato sob pena de decadência. E a decadência começa a correr 6 meses, o prazo começa a correr de 6 meses com tomar conhecimento da autoria do fato. Então só nessa frase aqui você tem duas coisas. Professor, se ela é vítima de estupro praticado por um desconhecido, duas coisas. Primeiro, o prazo dela de decadência não estaria correndo porque ela não sabe quem é o autor do fato. E o estupro, o artigo 213, combinado com o artigo 225. Agora não, já há algum tempo, é um crime de ação penal pública incondicionada. Não é isso? Então é óbvio que ainda que seja desconhecido, o delegado pode instaurar inquérito policial. Ao comparecer na delegacia, ela comunicou formalmente o ocorrido e submeteu-se a exame de corpo de delito, que comprovou a violência sexual. Em seguida, foi feito o retrato falado do estuprador. Sublinha retrato falado e coloca lá artigo 20 do Código de Processo Penal. O artigo 20 fala que o inquérito policial deve ser sigiloso, não é verdade? Mas no retrato falado eu dou publicidade justamente para o quê? Garantir a eficácia das investigações. Eu gosto de falar do retrato falado porque as pessoas pensam que o inquérito policial tem que ser sigiloso para garantir a eficácia das investigações. Tá certo? Só que diante do retrato falado, eu tenho que dar publicidade àquela pessoa para dar eficácia. Se liga no pacote anticrime, na Lei 13.964, que o CNJ vai ter que regulamentar em 180 dias como que eu vou dar publicidade à imagem dessas pessoas presas, haja vista que elas são presumidas inocentes e pelo garantismo penal tem que ser preservada a sua imagem, a sua dignidade. Vem comigo. E submeteu-se a exame de corpo de delito. Sublinha exame de corpo de delito, coloca lá artigo 158 e artigo 167 do Código de Processo Penal. Sublinha a palavra indispensável e faz uma remissão ao artigo 39, parágrafo 5º. E lá no 39, parágrafo 5º, sublinha dispensável. Eu vou terminar a questão, depois a gente vai lá. Mas dá para dar uma pausa, não é verdade? A vantagem do curso online é essa. Caramba, o professor fala um montão de coisa ao mesmo tempo? Tá claro? Então entenda, quando você vai lá no 39, parágrafo 5º, ele fala que o inquérito pode ser dispensável, se já houver elementos suficientes para denunciar. Aí quando você vai no 158, o Código de Processo Penal fala que nos crimes que deixarem vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito. Então você tem duas coisas na mente. O inquérito policial é dispensável quando tiver justa causa, porém, se for um crime de fato permanente, um crime que deixa vestígios, como tem que se fazer exame de corpo de delito, também vai ter que se instalar um inquérito policial. A não ser que seja uma infração de menor potencial ofensivo, que aí eu vou lá na Lei 9.099 e não precisa instaurar inquérito policial, mas tão somente termo circunstanciado e não precisa fazer exame de corpo de delito. Basta um boletim de atendimento médico, que é o chamado BAN. Beleza? Mas vamos seguir. Submeteu o exame de corpo de delito que comprovou a violência sexual. Em seguida foi feito o retrato falado do estuprador. Apesar dos esforços da autoridade policial, o autor do crime somente foi identificado e reconhecido pela vítima 7 meses depois da ocorrência do fato. Quer dizer, não está querendo botar na tua mente, já que você está estudando, que pode ter havido a decadência. Porra, viajou por N motivos. Primeiro, esses 7 meses não tem nada a ver com o artigo 38, que só começa a correr quando souber quem é o autor do fato, e o fato é desconhecido, e o crime de ação penal pública incondicionada.
E o delegado agiu de forma errada e ter feito o retrato falado? Não, pelo contrário, ele tem que dar publicidade. Maravilha? E quanto tempo vai ser regulamentado isso? Depois que veio a lei de abuso, depois que veio a lei do pacote anticrime, que é a lei 13.964, o CNJ vai ter um prazo de 180 dias para regulamentar. Não é do dia 24 de dezembro de 2019, é do dia 23 de janeiro de 2020, que é quando a lei entrou em vigor. Saiu da vacácio e entrou em vigor. Maravilha? E aí, qual é a questão aqui? Nessa situação hipotética, o Ministério Público deve o quê? É óbvio, né, gente? O Ministério Público deve oferecer denúncia contra o estuprador. Não venham me falar que houve decadência, que não houve nada disso. Maravilha? Oferecer a denúncia, visto que estão presentes as condições da ação penal. Certo ou errado? Claro que está certo, tá? Estão presentes as condições da ação penal. Manifestar-se pelo arquivamento do inquérito? Nem pensar. Manifestar pelo arquivamento? Nem pensar. Por possibilidade jurídica do pedido, por interesse de agir? Nada a ver. Manifestar pelo arquivamento por falta de justa causa? Nem pensar. Oficiar a vítima para que ela informe se ainda tem interesse na propositura da ação penal? Você poderia ficar em dúvida nisso aqui. Aqui sim, você poderia ficar em dúvida se você não souber do estupro. Faz uma remissão lá, artigo 213 do Código Penal. Faz uma remissão ao artigo 217A do Código Penal. Faz uma remissão ao artigo 225 do Código Penal. Está conversando com a gente sobre isso. É uma conversa que a gente está tendo. Maravilha? Tranquilo? Então você poderia ficar na dúvida, André, é um crime de ação penal pública incondicionado ou condicionado à representação? Se fosse um crime condicionado à representação, aí a E estaria correta. Sabendo que é o autor do fato, oficia para a vítima e fala, vítima, já sabendo que é essa pessoa, você quer representar? O que é representação, gente? Natureza jurídica de condição de procedibilidade. Só dá para iniciar o processo se ela representar. Fica atento, se você está falando em mulher e estiver falando de violência doméstica e que ela apanhou do marido do seu companheiro, o Supremo Tribunal Federal falou que o crime é de ação penal pública incondicionada, ainda que as lesões sejam leves. Maravilha? Tranquilo para gabarito A. Eu vi que isso aqui eu repeti, a 2, já vamos direto para 3. Desculpa, a 2 eu repeti, não é isso? Só para avisar que essas questões foram tiradas do site Que Concursos, tá? Então eu boto aqui direto aqui, até peço desculpas, como o material está com vocês aí, que eu não sei mexer nisso direito, para aumentar um pouco a letra, tá? Então eu tenho que aprender isso aí, mas um dia eu aprendo e melhoro para você pro quadro aqui, né? As próximas aulas eu já vou melhorando. Bom, vamos lá. Questão 3, tá? Que é a 2. A partir do momento em que determinado delito é praticado, surge para o Estado o poder e dever de punir, ius puniendi, o suposto autor do ilícito. Assim, para que o Estado possa deflagrar a persecução criminal em juízo, é indispensável, sublinho indispensável, a presença de elementos de informação quanto à autoria e quanto à materialidade da infração penal. Sublinho a materialidade da infração penal, e aí vai minha crítica. Tá? Não é legal falar materialidade da infração, e sim prova da existência. Por que isso? Por isso eu gosto de fazer questão e já fazer a linkada com um montão de outras coisas. Por que você está falando isso, professor? Estou te falando porque quando ele coloca a prova da materialidade, nos dá uma falsa impressão de que eu estou preocupado apenas com os crimes materiais, crimes que deixam vestígios. E eu não estou preocupado com isso. Existem crimes que não deixam vestígios. Existem crimes que eu não posso comprovar a materialidade. Tá claro? Então eu prefiro falar prova da existência do crime. Prova da existência do crime e indícios de autoria. Lastro probatório mínimo para o oferecimento da denúncia. Como é que é o nome disso? Justa causa. O delegado busca o quê? Elementos informativos para justa causa. Tá claro? Inquérito policial tem contraditório? Galera, medo danado de ficar falando essas coisas. Por quê? É em razão do pacote anticrime. Agora eu tenho juiz das garantias, não é verdade? Eu tenho a presença bastante marcante do contraditório lá no curso do inquérito policial.
Tá? Então tem alguns autores já estão, como Aurí Lopes Júnior, por exemplo, há um tempo passado, já há algum tempo, muito antes do pacote anticrime, né? Ele já falava que o inquérito policial deveria ser considerado como sob o crivo do contraditório ali. Aquela ideia de entender que o investigado é um objeto de investigações não está legal. Mas vem para cá. É indispensável, ok. Aí diferencia-se o inquérito policial da instrução processual por esse motivo. Acerca do valor probatório do inquérito, assinale a alternativa correta. A. Os elementos informativos de informação, em que pese sejam colhidos na fase de investigação, possuem valor probatório absoluto, sublinha absoluto. Se tudo nessa vida é relativo, é óbvio que uma questão, quando vem botando esse... Você já sublinha aqui, absoluto. Pô, tudo que o professor fala que tem exceção, tudo é relativizado. O meu direito à vida é relativo, porque é possível pena de morte em tempo de guerra. Tudo é relativo. O cara vem me botar que é valor probatório absoluto. Porra, parei por aí, claro. B. Os elementos informativos escolhidos na fase inquisitorial nunca serão admitidos com base na convicção jurisdicional. Nunca? Jamais? Claro que sim. Já fica atento nisso, é a coisa mais importante que você vai ter agora na tua mente. André, são produzidos provas no curso do inquérito? Resposta na lata, não, porque não tem contraditório. Meu amigo, prova serve de elemento para embasar a sentença do juiz condenatória, absolutória ou extintiva da punibilidade. O juiz julga embasado em provas colhidas no processo, produzidas no processo. Artigo 155 e seguintes do Código de Processo Penal. Vou lá no 155. Maravilha? Então, André, o que eu produzo no inquérito policial? Meu amigo, sem medo de errar, não sei. Só não fala que é prova, porque não tem contraditório. Maravilha? Esta é a regra. Eu vou produzir no inquérito elementos informativos, fonte de prova, elemento investigatório, indícios de autoria. Tá claro? Prova que o crime aconteceu, que existe. São indícios disso aqui. Fontes de prova que serão produzidas novamente no processo penal. Tá claro? Agora tem exceções. Eu quero que você lembre das 3 exceções. É possível que, em razão da sua natureza, eu produza logo. Que são as provas chamadas provas irrepetíveis. André, dá um exemplo de uma prova irrepetível. Seguindo aqui no nosso exemplo da questão anterior. A mulher foi estuprada. Existem vestígios nela? Desculpa, meninas, elas são os vestígios. Quebraram o teu carro, aliás, furtaram o teu veículo com rompimento de obstáculo, quebraram o vidro do carro. Não é isso? Pode ser, cara, ter quebrado com a mão aqui, pode ter aqui, não é isso, digital dentro do carro, não é isso? Pode ter uma câmera ali, então eu devo produzir isso logo. Não vou ficar com o carro quebrado até a audiência. A mulher não vai ficar sem tomar banho até a audiência. Um cadáver não vai ficar no local do crime até a audiência. Então já produzo logo, como é no caso o exame de corpo de delito, que é uma prova que ela é irrepetível. A mulher não vai ficar com os vestígios a vida inteira, vai tomar banho. E muito bem tomado, porque ela foi estuprada. Teu carro não vai ficar com vida aberta, está entendendo? São provas irrepetíveis. Ou então provas antecipadas. Contraditório antecipado. Essa vítima está em vias de morrer. Está no leito de morte. Está jurada de morte. Vai viajar para o exterior. Escuta logo ela. Olha, eu vou fazer um doutorado na Alemanha. Vou ficar 4 anos na Alemanha. E eu não vou voltar aqui na porra do Rio de Janeiro para prestar depoimento que vai ser daqui a 4 meses. Ou é agora ou não vou fazer mais. Faz logo. Escuta logo essa pessoa. Maravilha? Tranquilo? Ou então as provas sublinham agora. Inaudita altera pars. André, escreve para mim. Não dá escrever aqui direito não. Inaudita altera pars. Inaudita altera pars. Sem ouvir a outra parte. Tá claro? Sem ouvir a outra parte. Inaudita altera pars. P-A-R-S. Sem ouvir a outra parte. Maravilha? Então, vou fazer logo. Me dá exemplo, André. Uma interceptação telefônica, uma busca e apreensão domiciliar, uma apreensão de bens, confisco, bloqueio de contas no exterior. Tem que fazer aquilo que é uma medida cautelar sem ouvir outra parte. Tá claro? Mas um bom exemplo é uma interceptação telefônica.
Maravilha? Tranquilo? Então é óbvio que o juiz ele vai levar em consideração esses elementos informativos escolhidos no inquérito policial, até porque são provas. Tá claro? Então tá errado, né? Jamais serão admitidos com base na convicção judicial. Jamais não. Você tem esses 3 exemplos aí. C. Levando-se em consideração que os elementos de informação quanto à autoria e materialidade do delito não são colhidos sob a égide do contraditório e da ampla defesa, deduz-se que o inquérito policial tem valor probatório relativo. Certo ou errado, gente? Levando-se em consideração que os elementos de autoria e materialidade não são colhidos sob a égide, ele tem o que, gente? Valor probatório relativo. É isso aí. Tá claro? Então eu vou olhar. Tanto é que agora, não é verdade? Olha que interessante. Eu tenho um inquérito policial. Quem vai fiscalizar isso aqui é o juiz das garantias. Não é verdade? Que nós temos isso? O juiz das garantias. Terminando isso, o promotor oferece denúncia para o juiz das garantias. Ele recebe essa denúncia e manda só a denúncia para o juiz criminal sem um inquérito policial. Olha o filtro aqui do juiz das garantias. Aquele cara ali que vai julgar, ele tem que estar o quê, gente? Imparcial. Não é verdade? Então eu tenho um inquérito policial, manda para o juiz das garantias, oferece a denúncia para o juiz das garantias, o juiz olha a denúncia e o inquérito policial, vê se tem correlação com isso aqui, se tem lastro para denunciar, ele manda agora só a denúncia e deixa o inquérito policial aqui. Os únicos elementos informativos daqui dentro são aqueles que eu te falei, as provas antecipadas, as provas irrepetíveis e as provas inauditas altera pars. Então se tiver um exame de corpo de delito, vai. Se tiver uma testemunha que foi ouvida de forma antecipada, vai a declaração dela. Se tiver uma interceptação telefônica, vai para lá. O resto fica. Tá claro? Muito interessante isso com o pacote anticrime e está de acordo. Realmente a questão de 2019 está de acordo sim com o novo pacote anticrime, apesar de ser em 2019, não acredito que tenha sido uma prova do final de 2019. Não é isso? Mas de qualquer maneira, é o máximo que a gente consegue de atualização. Maravilha? Vamos ver o erro das outras? Os elementos do inquérito não podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa, mesmo quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crime do contraditório. Não, claro que não, está errado isso, é óbvio que está errado. Não é isso? Ainda que tenha sido produzido um inquérito policial, se teve contraditório lá, ou antecipado ou diferido, é óbvio para servir de convicção, claro. E por último, não há o que se falar em produção de elementos de informação em inquérito policial, sem que haja irrestrito respeito à defesa e contraditório. Viajou, comigo não engana não. Maravilha? Tranquilo? Mais uma questãozinha pra gente aí. Vamos lá. Vamos seguir para a questão 4. Sobre o inquérito policial, marca a alternativa errada. Vamos lá. Tá pedindo para você falar sobre isso aí. Vamos lá. Se necessária a prevenção e a repressão dos crimes relacionados ao tráfico de pessoas, o membro do Ministério Público ou o delegado de polícia poderão requisitar, independentemente de autorização judicial, as empresas prestadoras de serviços de telecomunicações ou telemática que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados, como sinais, informações e outros, que permitam a localização da vítima ou do suspeito do delito em curso. Estaria lindo com um pequeno detalhezinho. Primeiro, repressão ao tráfico de pessoas. André, tráfico de pessoas, o que você tem para me falar? O que eu tenho para te falar é o seguinte, dá uma parada e vai lá. Mas já sabe que eu estou não te sacaneando, mas estou brincando contigo. Se você for lá no artigo 231 e 231A do Código Penal, está lá o crime de tráfico de pessoas. Tá claro? Tá revogado. Volta para o 149A do Código Penal, que é o crime de tráfico de pessoas. Ele realocou aquilo ali. Tá claro? O crime tirou de lá e botou para cá. Por que está falando isso? Pelo bem jurídico protegido. Então existem o tráfico de pessoas, a relação é com a finalidade específica. Dá uma olhada no 149, que é o crime de plágio, não estou errado não, é um crime de redução a uma condição análoga a escravo, é um crime de plágio, e desce aqui e dá uma olhadinha no crime do 149A, tráfico de pessoas. Vendo isso, dá uma voada no artigo 13 ou 14 do Código de Processo Penal. 13 ou 14, aí tem que ver lá. Mas ok, Lei 13.444.
A Lei 13.444 regulamentou a forma de investigação desses crimes específicos. E, pessoal, tráfico de pessoas, qual é a grande preocupação que eu tenho que ter? Onde é que está essa pessoa? Porque se ela for para o exterior, um abraço. Se eu pegar aquela criancinha que acabou de ser sequestrada para o exterior, para colocação em outra família, estou até nervoso de falar isso, tráfico de órgãos. Se aquela mulher está indo lá para se prostituir lá fora, no momento que ela sair já era, vai entrar na Interpol, outros países, pega logo essa pessoa. E é exatamente isso aqui, que ele fala que o delegado de polícia pode requisitar independentemente da autorização judicial. Errado. Ele vai pedir a autorização judicial para quê? Para localização dessa pessoa. Aqui a questão estava fácil, você olha e fala, pô, requisitar sem juiz está errado. Eu botaria uma questão mais difícil, que está lá no 13B, uma coisa dessa, C, dá uma olhada lá. Se o delegado pedir para o juiz, e o juiz comer mosca, mas é comer mosquinha mesmo, se em 12 horas ele não decidir, o próprio delegado requisita isso e comunica imediatamente ao juiz. Excelência, veja bem, estou aqui investigando, é um crime de tráfico de pessoas, pode ser que a pessoa vá para o exterior para traficar órgãos, eu preciso localizar essa pessoa agora, requisito isso aqui, excelência, pelo amor de Deus, me dá um ofício, um mandado para que seja cumprida, que eu analise o GPS, manda para Vivo, para Claro, para TIM, para Oi, para o Diabo. Não deu 12 horas? O delegado manda para tudo isso aqui, pega o GPS desse cara aqui e comunica imediatamente ao juiz o seguinte, estou fazendo isso. Então tá quase certo isso aqui, sublinha aqui, independência, autorização judicial. Isso pra galera que quer fazer prova pra polícia, meu amigo, você acha que é isso aí? Tá claro? B, então tá errado isso aqui. B, o MP não poderá, requerer a devolução do inquérito à autoridade policial, senão para novas diligências imprescindíveis ao oferecimento da denúncia. Não cabe ao delegado de polícia recusar as diligências requisitadas pelo MP, salvo as manifestamente ilegais. Gente, o Ministério Público não poderá requerer a devolução do inquérito policial? Sim ou não? Sim, ele vai poder sim, requerer novas diligências. Ah, mas tem que ser apenas aquelas imprescindíveis ao oferecimento da denúncia, tá? O promotor ele não está, adstrito tudo aquilo que ele foi imprescindível, até porque você tem uma situação do seguinte, uma situação de que o juiz, o promotor, tem independência funcional. Maravilha? Então dá uma olhadinha nessa questão aqui, veja bem, ela não está de toda errada. Maravilha? Não estaria de toda errada. Mas aí o que acontece? Você vai nascer, olha só. Segundo a doutrina, do chamado arquivamento indireto, sublinha arquivamento indireto. Que diabo é isso? Olha que coisa maneira para a gente conversar. Conflito virtual de atribuições entre o Ministério Público ou conflito real de atribuições do Ministério Público ou conflito virtual de competência entre juízes. Entendi nada. Vou trocar em miúdos, muito tranquilo para você. O arquivamento indireto, ele ocorre quando eu não sei ao certo se esse crime é da competência da Justiça Federal ou da Justiça Estadual. Então eu tenho um delegado de polícia civil investigando um crime que na cabeça dele é um crime de competência da Justiça Estadual, senão não estaria investigando. Ele manda para o Ministério, depois que ele consegue o elemento probatório, não é isso? Ele manda para o promotor de justiça, promotor estadual, e aí pode acontecer um montão de coisa. O promotor estadual pode achar que é um crime da Justiça Federal e mandar para o Ministério Público Federal. Tá me entendendo? E o promotor do Ministério Público, procurador do Ministério Público Federal, que é o procurador da República, ele pode entender que é da estadual e mandar para o promotor do Estado. Ou então ele pode fazer coisa pior. Ele pode achar que é competência da Justiça Federal, sim. E ele oferece denúncia para o juiz federal. Só que o juiz federal, ele entende que é da competência da Justiça Estadual. Você está me acompanhando? Tá claro? André, me dá um exemplo aí, que eu não estou entendendo legal não. É um exemplo que dificilmente acontece para você. Quase não acontece. Tráfico de drogas. André, esse cara é traficante. Esse cara tá lá na comunidade e vende pra galera dele lá embaixo lá.
É óbvio, competência da justiça estadual. Você está falando, é óbvio, né? Traficante lá da Cidade de Deus. Pô, cara, olhando, falando assim, estadual. O tráfico interno. Não é verdade? Agora, se eu começar a aumentar essas cabeças aí, você vai começar a dizer, poxa, André, esse cara parece que está vendendo também da Colômbia, parece que ele está comprando lá na Colômbia, parece que ele manda parte da droga lá para a Europa. Então agora é artigo 40, inciso 1º da Lei 11.343, que é a Lei de Drogas. Pera aí, rapaz. Tá claro? Então parece que é isso. Ou então o artigo 70, que é da Justiça Federal. Beleza? Então o que eu estou querendo dizer com você? É isso que ocorre no arquivamento indireto. O juiz, em virtude do não oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, fundamentado em razões de incompetência da autoridade jurisdicional, recebe tal manifestação como se tratasse de um pedido de arquivamento. Assim, em caso de discordância, deve o juiz remeter os autos ao Procurador-Geral de Justiça em analogia ao artigo 28. É errado. Tá claro? Isso seria equivocado da parte do juiz, porque ele não pode, sendo juiz federal, mandar para o Procurador-Geral de Justiça. E nem um juiz estadual mandar para a Câmara de Coordenação e Revisão. Está errado isso. Tá claro? E por último, a D. Em regra, não cabe recurso à decisão judicial que determina o arquivamento do inquérito policial. André, é cabível recurso à decisão que determina o arquivamento do inquérito policial? Mesmo nos casos de ação penal privada subsidiária da pública, caso o juiz determine o arquivamento da investigação. Quer dizer, gente, eu quero que você entenda que isso aqui está tudo errado. Por que está tudo errado agora? Pelo novo artigo 28 do Código de Processo Penal. Eu não quero saber de decisão do Supremo Tribunal Federal, tá, gente? Se a decisão do Supremo Tribunal Federal está suspendendo a eficácia de alguns artigos, eu não quero saber disso aqui agora. Não estou nem aí para o que está acontecendo. Estou preocupado com o que está na lei, ponto. Até porque o Supremo pode dar uma decisão para trás, para frente, eu não sei. Tá claro? Hoje, o arquivamento, artigo 28, olha a primeira palavra, ordenado. Então, o promotor, ele manda arquivar os autos de inquérito policial. Então, isso aqui está tudo errado, inclusive, não é isso? Se você observar a questão C, ela poderia também estar correta no sentido do quê? No sentido do regulamento anterior. Tá claro? Então, a melhor aqui que seria, mas essa questão aqui hoje me parece que ela seria anulada, não é isso? Porque o Ministério Público não poderá requerer a devolução do inquérito policial, se não novas diligências, também está errado. Então, essa questão que eu botei para vocês, que é uma questão de 2019, é uma questão altamente atual, só que ela não está em concordância com o novo artigo 28 do Código de Processo Penal, que é a nova sistemática de arquivamento do inquérito policial. Maravilha? Se liga no 28A, que fala do acordo de não persecução penal. Tá claro? Muita atenção aí com relação a esses temas. Vamos lá. Questão 6, tá aqui, né? Não, é isso aqui. Ih, rapaz. O que houve aqui? O que houve aqui? Isso, em regra, isso aqui. Em regra geral, não cabe recurso, ok. Questão 5, vamos lá. Questão 5. Nos literais e expressos termos do artigo 13 do Código de Processo Penal, incumbe a autoridade policial, entre outras funções. Aí você vai no artigo 13 ali, né? Tanto que está pedindo, olha, você sabe a literalidade do artigo 13? Então eu quero que você entenda que você faz uma correlação do artigo 13 com o artigo 6º. Você está fazendo a prova para a polícia, o 6º com 13. Maravilha? O 6º, o que o delegado tem que fazer? E o 13, quando o pede para ele fazer uma coisa, ele tem que fazer. Com relação às requisições. Providenciar o comparecimento do acusado preso em juízo, mediante prévia requisição? Tá claro? Não é o que está escrito lá. Manter a guarda de bens apreendidos? Também não, isso não está na função lá. Fornecer às autoridades judiciárias as informações necessárias na instrução e julgamento dos processos? Com certeza é essa função específica que está definida, por exemplo, olha lá, ó, eita ferro. Especificamente onde? Lá no artigo 13. Olha lá o artigo 13, ó. Vai lá no artigo 13. Olha o que fala lá o artigo 13. Vamos lá. Jogo rápido, olha lá. Incumbirá ainda a autoridade policial fornecer às autoridades judiciárias as informações necessárias à instrução e julgamento dos processos, realizar as diligências requisitadas pelo juiz ou pelo MP, cumprir os mandados de prisão, representar acerca da prisão preventiva. São essas funções que ele tem, inclusive com 13A, eu já conversei com vocês, nos crimes do quê? Nos crimes de sequestro, de redução a uma condição análoga a escravo, tráfico de pessoas, extorsão com restrição da liberdade,
extorsão mediante sequestro, tá claro? Os crimes do ECA, que é o realizar o sequestro de menor, não é isso? Subtração de menor para colocação em família substituta, tá tudo lá. Maravilha? Tranquilo? Então essa questão ali, aquela questão anterior, tranquilo, gabarita a questão C, que está texto expresso da aula. Beleza? Tranquilo? Primeiro intervalinho, a gente fecha aí o outro bloco.